Olá, bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Recentemente, assisti a um documentário chamado Acusado, Culpado ou Inocente: Matar um motociclista ou atirador em legítima defesa. Esse crime foi incomum porque todo o evento foi registrado por uma câmera. Não houve necessidade de uma investigação tradicional no sentido de descobrir quem fez o que e quando. No entanto, o caso, a investigação e o julgamento levantaram algumas questões interessantes sobre o uso de armas de fogo e o conceito de legítima defesa. Como sempre, vou tentar apresentar um relato equilibrado do que aconteceu, sem incluir minhas opiniões pessoais sobre o assunto abordado. O caso é devastador para todos os envolvidos, e eu ficaria fascinado em ouvir suas opiniões sobre o argumento da legítima defesa e as punições relevantes na seção de comentários abaixo. Então, aqui estão os detalhes do que aconteceu em 19 de maio de 2021. Era por volta das 17h30 quando Jim Mosier, de 23 anos, parou no estacionamento da loja Walmart na 5210 South Highway 95 em Kingman, Arizona. As câmeras de segurança da loja mostram exatamente o que aconteceu, mas sem áudio. Jim desceu da motocicleta, tirou o capacete e os fones de ouvido. Enquanto fazia isso, um homem passou dirigindo uma minivan e gritou insultos e palavrões para ele. Esse homem era Larry Markham, de 41 anos. Jim respondeu levantando o dedo do meio e caminhando em direção ao carro. Nesse momento, Larry rapidamente virou o carro e dirigiu em direção a Jim. Jim recuou enquanto Larry saía do carro e se aproximava dele de forma agressiva. Enquanto Larry continuava a se aproximar, Jim sacou sua arma de fogo e assumiu uma posição defensiva. Larry então sacou sua arma, mas alguns segundos depois a colocou de volta no cinto e continuou a se aproximar de Jim. Quando Larry se aproximou, chutou Jim tão forte que seu sapato voou cerca de 5 metros. Jim então disparou sua arma e acertou Larry no peito. Um paramédico de folga correu para ajudar Larry, enquanto Jim foi uma das pessoas que ligou para o 911 para pedir uma ambulância. O enteado de 13 anos de Larry testemunhou todo o evento do banco do passageiro do carro do padrasto. Larry morreu no hospital pouco depois do tiroteio. Jim foi levado para interrogatório e explicou que só atirou em Larry porque temia pela própria segurança. Ele acreditava que Larry ainda estava segurando sua arma quando o atacou e disse que foi totalmente legítima defesa. No entanto, poucas horas após o tiroteio, Jim foi preso e acusado de homicídio em segundo grau. Ele ficou preso por 194 dias até ser liberado sob fiança de $25 mil enquanto aguardava o julgamento. Embora não houvesse dúvidas de que Jim havia matado Larry, a acusação e a defesa discutiram se o tiro foi um ato justificável de legítima defesa. Antes do julgamento, o Estado ofereceu um acordo judicial para Jim. Se ele se declarasse culpado pela acusação reduzida de homicídio culposo, a sentença máxima que receberia seria de 3 anos e 9 meses em comparação com a sentença máxima de 25 anos, caso fosse considerado culpado de homicídio em segundo grau. Jim recusou o acordo. Isso foi um grande risco. Embora ele pudesse ser totalmente absolvido no julgamento, estava recusando uma sentença curta garantida para arriscar diante de um júri que ainda não havia sido escolhido. Mas na cabeça de Jim, depois de passar 194 dias na prisão, algo que ele descreveu como sendo um inferno, ele decidiu que estava disposto a arriscar tudo para nunca mais voltar. Além disso, o acordo judicial significaria que ele teria que admitir o crime de matar alguém ilegalmente, quando ele acreditava que tudo o que tinha feito foi se defender. Antes desse acontecimento, Jim nunca tinha tido problemas com a lei e levava o que ele chamava de uma vida muito normal e comum. Os pais dele se separaram quando ele era mais novo e Jim ficou com a mãe. Ele era muito próximo da irmã dele, Brittany, que morava em outro estado. No entanto, depois de sua prisão, ele virou manchete nos jornais locais e sentiu que, em geral,
as pessoas achavam que ele era um moleque encrenqueiro de moto. O julgamento e o risco de longa prisão afetaram muito a mãe dele, que ele apoiava durante todo o processo. Enquanto isso, a esposa de Larry, Ashley, estava lutando para lidar com as consequências da morte repentina do marido, incluindo o fato de ter que criar uma página no GoFundMe para ajudar com a crescente pressão financeira da sua situação. Na página do GoFundMe, é mencionado como Larry era um pai amoroso de 5 filhos, não apenas um empreiteiro habilidoso, mas também alguém que transformou sua terra em um santuário para resgatar cavalos e animais de fazenda velhos e indesejados, dando-lhes um lar seguro e feliz em seus últimos anos. Também foi dito que ele daria a camisa do próprio corpo até mesmo para um estranho. O julgamento ocorreu em fevereiro de 2023 no Tribunal Superior do Condado de Mojave. Após as declarações iniciais, a promotoria chamou o enteado de Larry para depor. Ele chorou ao lembrar o que viu e ouviu naquele dia. A promotoria também chamou 2 detetives, 2 socorristas e mais 4 testemunhas para depor. Como as imagens do Walmart não continham áudio, não foi possível fornecer nenhum contexto vocal para as ações que foram gravadas. Era possível ver que Jim levantou o dedo do meio para Larry e depois caminhou em direção ao carro de Larry, ações que poderiam ser descritas como agressivas. A promotoria continuou reiterando que foi Jim quem sacou a arma primeiro, então foi ele quem escalou a confrontação, e não Larry. Larry guardar a arma ao disparar mostrava que queria brigar no soco, sem envolver armas de fogo. A posição do Estado era que Jim havia matado Larry de forma ilegal e injustificável. Jim foi defendido pelo advogado do condado de Mojave, Jake Aldridge, que acreditava que Jim não havia cometido nenhum crime, muito menos assassinato. De modo incomum, a defesa chamou Jim como primeira testemunha. Jim estava nervoso em depor e foi interrogado por mais de 2 horas pela defesa e pela promotoria, durante as quais tentou explicar que havia sacado sua arma de fogo na tentativa de diminuir a tensão da situação, e não de aumentá-la. Jim, se saindo bem no banco das testemunhas, deve ter sido um grande alívio para sua equipe de defesa, já que durante o ensaio do contra-interrogatório, eles não gostaram da forma como Jim respondeu a algumas perguntas. Principalmente quando lhe perguntaram: "Você atirou com a intenção de matar?" Jim respondeu que sim, e não que ele havia atirado com a intenção de impedir Larry de atacá-lo. Durante a entrevista com a polícia após o tiroteio, Jim disse que Larry ainda estava segurando sua arma quando avançou contra ele. O vídeo do Walmart mostrou o contrário. No entanto, a defesa demonstrou como era perfeitamente possível que Jim não tivesse notado Larry guardando sua arma, já que ele estava olhando diretamente para o rosto e o corpo do homem que caminhava agressivamente em sua direção. A defesa destacou que Jim não puxou o gatilho até o último segundo possível do ataque de Larry. A defesa apresentou 2 testemunhas identificadas nas imagens das câmeras de segurança do Walmart. A primeira foi o paramédico de folga que correu para ajudar Larry. Ele confirmou o relato de Jim de que havia dito para Larry: "Não venha para cima de mim, eu vou atirar em você", e, na opinião do paramédico, foi Larry quem foi o agressor nessa situação. A segunda testemunha foi uma mulher que gravou o incidente em seu celular. Crucialmente, ao contrário das imagens da CTV, esse vídeo também tinha áudio. Nesse vídeo, Larry pode ser visto gritando com Jim e avançando agressivamente em sua direção, enquanto Jim lhe diz para recuar. É possível ouvir Larry dizendo para Jim guardar sua arma de chumbinho. Antes de o júri se retirar, a promotoria pediu que ele considerasse acusações menores extras. Essa moção foi concedida pelo juiz. Agora, os jurados dariam vereditos sobre 3 acusações diferentes: homicídio doloso de 2º grau, homicídio culposo e homicídio por negligência. A equipe de defesa estava extremamente preocupada que, com essas acusações incluídas, mesmo que o júri não achasse que os crimes de Jim correspondiam a homicídio doloso de 2º grau, eles poderiam sentir que ele deveria ser punido pelo que fez e retornar um veredito de culpa em uma dessas acusações menores.
A sentença para essas duas acusações menores poderia chegar a até 21 anos de prisão. Após 1 hora de deliberações, o júri se recolheu para a noite sem chegar a um veredicto. No dia seguinte, o júri chegou a uma decisão. Jim precisava estar preparado. A defesa orientou Jim a se despedir da mãe e da irmã com um abraço, pois, se condenado, não deixaria o tribunal com elas naquele dia. No dia 16 de fevereiro de 2023, o júri apresentou seus vereditos. Para a acusação de homicídio em segundo grau, considerado inocente. Para a acusação de homicídio culposo, considerado inocente. Para a acusação de homicídio por negligência, considerado inocente. Jim era um homem livre. Fora do tribunal, ele disse: "Estou me sentindo leve, sem mais pesos nas costas. O peso se foi e eu posso recomeçar." No entanto, não vamos esquecer que, nessa situação, um marido e pai de 5 filhos perdeu a vida em uma briga que passou do nada para um tiro em questão de segundos. Alguns dirão que Jim estava numa situação impossível e só pôde atirar para se proteger, enquanto outros argumentam que, mesmo inocentado nos tribunais, ele agiu rápido demais ao atirar numa situação que muitos apenas teriam evitado. Eu ficaria muito interessado em ouvir seus pensamentos e opiniões sobre esse caso na seção de comentários abaixo, e também se você tem alguma história em que agiu em legítima defesa e qual foi o resultado, seja positivo ou negativo. Vou ficar interessado em ler. Por favor, clique em curtir e se inscreva se você é novo no canal e agora é hora do crime leve. Alice da Califórnia enviou Charlie, que é culpado de se passar por uma celebridade. Essa celebridade é Charlie Chaplin. Charlie frequentemente faz quedas cômicas de pastelão, mas compensa com alguns abraços adoráveis. Alice alimenta vários gatos de rua e Charlie apareceu nos fundos da casa um dia, provavelmente com até 12 semanas de idade. Alice convidou Charlie para entrar na família dela. Penny, uma fêmea de pelagem casco de tartaruga cujo rosto tem uma linda cor de cobre, e Pixel, um macho idoso com um belo terno preto e branco. Os 3 gatos, que antes eram sem teto, agora vivem confortavelmente, bem alimentados e muito amados no pequeno apartamento de Alice. Obrigado por nos enviar, Charlie. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fique seguro. Até logo. Kingman, Arizona, é conhecida por sua ligação com a Rota 66. Kingman tem o trecho preservado mais longo restante da Rota 66, e o próprio local tem um clima retrô, incluindo letreiros de neon e eventos de carros clássicos. Adeus.